eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e a aula de hoje é esse tapete que eu dei o nome de tapete folhinhas, pois ele tem essas folhinhas em volta de toda a peça. Esse tapete fica super bonito e é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Uma outra coisa legal dessa peça é que como as folhinhas ficam presas, então ele é uma excelente opção para quem tem crianças e idosos em casa, pois assim eles não correm o risco de caírem. Mas quem gosta de flores pode fazer aqui no centro, ao invés dessa base, então fazer 3 squares com flores, uni-los e aí depois seguir de aqui em diante como eu mostro no vídeo. Deixa eu mostrar aqui a peça para vocês de um lado e do outro, já que a câmera está muito perto. Fica bem bonito, né, gente? Bom, agora nós vamos saber a lista de materiais que eu usei para fazer essa peça. Para essa peça, nós vamos usar os seguintes materiais: um Barroco Max Color Bege, cor número 7684, essa cor é um lançamento, é uma cor nova, é linda. E também o Max Color na cor Marsala, também lançamento, linda. 7136, o número da cor, vocês vão adorar. Vamos usar também uma agulha Barroco número 3,5. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos iniciar fazendo um cordão com 34 correntes. Então, ó, ponho a agulha, faço uma laçadinha e puxo esse fio aqui dentro. Agora, eu sigo fazendo as correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e segue assim até completar as 34 correntes. Completei o meu cordão com 34 correntes. Agora, eu laço, conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, eu faço um ponto alto, pegando só a argolinha aqui de cima. Um ponto alto. Agora, eu sigo em cada ponto de base, fazendo um ponto alto. Ó, cada argolinha dessa, eu faço um ponto alto. Segue assim até o final do cordão. Terminei, fiquei com 30 pontos altos, ó, contando aqui do primeiro ponto. Reparem que aqui, ó, eu fiquei com um espaço que depois nós vamos trabalhar nele. E no passo a passo que eu fiz no blog, eu fiz ele um pouquinho menor o comprimento. Só que esse tapete eu quero pro meu banheiro, então eu fiz ele um pouquinho maior. Aí vocês podem fazer um maior ou menor, de acordo com o tamanho do banheiro ou da peça que vocês querem, tá? Esse aqui, então, vai ficar com um tamanho um pouquinho mais comprido do que o do blog, do passo a passo. Aí, feito isso, agora nós vamos fazer um cordão com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Então, fizemos aqui 4 correntinhas e vamos prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha onde iniciamos. Subo 3 correntes, 1, 2, 3. E trabalho em cada ponto de base um ponto alto. Então, essa corrente já corresponde ao primeiro ponto. Eu vou no segundo, terceiro. Então, trabalho em cada corrente de base um ponto alto. E aí, naquelas argolinhas que ficaram, que nós não trabalhamos, ó. Vai fazer assim até o final dessa carreira. Cheguei, ó, no final de novo da carreira, eu tenho desse lado a mesma quantidade de pontos que eu tenho nesse, então 30 pontos altos. É importante que vocês contem para a peça de vocês não ficar com um lado maior que o outro e ficar estranha, tá? Então, aqui feitos 30 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, dentro desse espaço de argola, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, eu conto
Um, dois, três, e segue assim até completar os 12 pontos. Trabalhei os 12 pontos altos dentro da argolinha do espaço. Agora, eu sigo trabalhando novamente ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto, eu trabalho ele. Um, dois, três, e segue assim até o final. Lá no espaço de argolinha, vai fazer novamente 12 pontos altos. Vai fechar com ponto baixíssimo, e aí eu já venho mostrando a próxima carreira para vocês. Fiz os 12 pontos dentro da argola do outro lado, fechei com ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui corresponde a um ponto alto. Sigo fazendo em cada ponto de base um ponto alto. Então, ó, vou até o final, novamente ficando com 30 pontos altos, e aí chegando lá no cantinho eu mostro como é feito. Deixa eu só corrigir um erro. Eu falei que vamos ficar com 30, mas na verdade nós vamos ficar com 29 pontos altos, porque aqui no começo, ó, ao invés de subir 3 correntes, eu pulei para o próximo ponto de base. Então, tá faltando aqui um ponto que corresponde a essa lateral aqui dos 30 pontos. Então, quando a gente voltar, a gente termina ele, tá? Então, desse lado, nós vamos ter 29 pontos altos. Fiz os 29 pontos altos. No próximo ponto, que é o ponto dentro da argola, ó, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar 2 no mesmo lugar, fazendo um aumento. Então, 1, 2. Agora, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Fiz ponto alto sobre ponto alto, agora eu vou fazer mais um bloquinho de aumentos. Então, faço 1, 2 no mesmo lugar. Agora, novamente, ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu faço mais um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiquei com 3 blocos de aumentos, 1, 2, 3. Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se eu seguir fazendo esse aumento aqui, esse lado vai ficar diferente desse, porque eu tenho esse lado aqui, ó, com esse tipo de aumento. Então, aqui do outro lado, eu preciso fazer que fique da mesma forma que esse. Então, o aumento tem que começar aqui e vir para cá para terminar igual. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no próximo ponto de base e vou inverter o lado. Então, eu trabalho novamente um aumento aqui no meio. Então, eu vou ficar com 2 bloquinhos, um do lado do outro de aumentos. Aí, eu pulo um fazendo ponto alto sobre ponto alto. O próximo ponto de base, eu faço o aumento, trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, só um ponto alto. E no próximo, meu terceiro aumento. Então, eu trabalho 2 no mesmo lugar. E aí, agora, o último ponto dentro do espaço, eu trabalho ponto alto. Então, reparem que esse lado terminou exatamente como esse, com um ponto alto. Agora, é só seguir ponto alto sobre ponto alto, aí sim, formando os 30 pontos que temos aqui na lateral. Aqui eu já tô no outro cantinho, ó, aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, aqui o segundo feito da mesma forma. A única diferença é aqui no final. Então, aqui eu tô com o meu terceiro bloco de pontos altos, aí eu faço um ponto alto,
quer o pontinho igual do outro lado. Mas lembram que eu falei que aqui faltaria um ponto para completar os 30 daqui? Então nós vamos fazer mais um ponto para nossa peça não ficar com esse lado menor do que o outro. Então, lá, ó, reparem que aqui eu corri com o pontinho, aqui eu tenho um espaço, ó, que é o ponto de base da correntinha, na verdade, do ponto baixo que corremos. Nele, eu faço um ponto alto, venho naquela uma corrente que eu subi e prendo com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e uma corrente. Por que que eu faço assim? Porque eu gosto mais desse acabamento, acho que a peça fica mais bem acabada, fica mais bonita. Tanto tapete redondo como tapete oval, eu uso essa forma de acabamento e não aquela de subir com as 3 correntes, que eu não gosto. Antes eu fazia assim, mas depois eu comecei a testar dessa forma, deu certo, eu gostei, tô passando pra vocês, tá? Então, eu subi aqui com uma corrente, agora eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, esse lado sempre vai ficar com uma quantidade menor de pontos do que esse, mas no final da carreira a gente termina e faz com que ele fique com a mesma quantidade. Vou seguir assim até o final dessa carreira e já volto mostrando pra vocês o próximo cantinho. Agora, eu estou aqui com 28 pontos altos. Então, quando eu finalizar a carreira, eu tenho que fazer mais 2 para ficar com 30, tá? 28, aqui eu tenho aquele ponto alto que a gente trabalhou no começo do canto. Eu vou chamar essa parte aqui de canto, tá? Então, aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto de base é onde eu tenho os aumentos, mas no primeiro ponto eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, então eu tenho 2 pontos altos. Aqui, meu último pontinho de aumento, eu faço um outro aumento, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Na próxima, novamente, não esqueçam que cada lado temos 3 blocos, então vamos lá. Ponto alto, 1, 2, no terceiro eu faço 2 no mesmo lugar, então eu fico com 4. Ó, 2, 3 e 4. Novamente, vamos pro terceiro bloquinho. 1, 2, 3. Cheguei no meu último aumento, então faço um ponto no mesmo lugar, ficando com 4. Fizemos o primeiro lado, agora vamos fazer o outro lado, então vamos repetir. Aqui o último ponto eu trabalho 2 no mesmo lugar, 1, 2, conto 1, 2, 3 e o quarto no mesmo lugar. Novamente, 1, 2, 3, o quarto no mesmo lugar. Novamente, 1, 2. Chegamos no final, então terminamos igual começamos esse lado, com 2 pontos altos. Agora, nós já vamos trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos ficar novamente com 30 pontos altos. Ó, tô no outro cantinho, aí eu vim finalizar ele para não ficar dúvida. Então, eu tô aqui no último ponto de aumento, e aqui eu tive 2 pontos altos antes do aumento. Então, eu faço 1, 2, para ficar igual ao outro lado. Lembram que eu falei que aqui estamos com 28 pontos altos? Pois é, precisamos de 30. Então, eu faço 28, 29 e 30. Aqui no pezinho, ó, reparem que tem um pontinho aqui quando corremos para fazer o ponto baixo. É nele que eu faço um ponto alto, segundo. Então, nessa lateral, eu estou com 30 pontos altos.
Na corrente de base, ó, onde eu subi, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, essa parte, eu vou mudar novamente do passo a passo. No passo a passo, temos aqui mais uma carreira de pontos altos. Só que eu achei que o acabamento não ficou legal. Quando a gente faz a próxima carreira, de ver, ele dá uma abrida no ponto. E quem tem um ponto muito largo, acaba não ficando legal. No workshop, eu vi algumas meninas que fizeram, e aí eu tive a ideia de fazermos em volta de toda a peça uma carreira de pontos baixos. Porque aí nós vamos fechar esses pontos e o acabamento vai ficar mais bonito, eu acredito. Na verdade, eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Então, o que que eu faço? Eu sigo agora, ó, cada pontinho de base, um ponto baixo. No cantinho também, e aí eu volto mostrando pra vocês como que eu faço o canto. Olha só, no canto eu fiz ponto baixo sobre ponto alto, não fiz aumentos. Então, cada ponto de base, um ponto baixo. Ó, pra minha peça ele ficou retinho, mas se vocês acharem que pra peça de vocês ele ficou meio puxadinho, tipo um chapéu, então, onde tem os aumentos de base, vocês podem fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, e aí vocês ficarão com aumento e a peça abre mais, porque isso depende muito do ponto, da linha e até mesmo da agulha que vocês estão usando, tá? Então, a dica é essa, se acharem que tá ficando chapéu, façam os aumentos aqui da mesma forma que fizemos a carreira anterior, só que fizemos com pontos altos, aqui vamos fazer com pontos baixos, tá bom? Aí, segue novamente a lateral ponto baixo sobre ponto alto, no canto, faça de acordo com o que você fez desse lado, fecha com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho de base, corta o fio e arremata, sempre observando a quantidade de ponto de uma lateral e a outra para ficar igual e a peça não ficar torta, tá bom? Eu vou fazer a minha carreira e depois eu já volto mostrando para vocês a próxima parte. Voltei para mostrar o final para vocês, porque eu vou mostrar como que eu arremato para quem ainda não sabe. Então, eu tô aqui no último ponto baixo, lá onde eu iniciei, ó, no primeiro pontinho baixo, fecho com ponto baixíssimo, puxo esse fio, corto, já cortei o meu, passo ele para trás, ó, pego uma argolinha aqui atrás, qualquer argolinha atrás, meu ponto é apertado, então, com a agulha de crochê, às vezes fica até difícil, mas, ó, puxo esse fio para trás, separo ele ao meio. Esse Max Color tem 6 fios, então 3 para cada lado. Pego 2 argolinhas de base, ó, uma e 2. Puxo esse fio, esses 3, e aqui eu tenho os outros 3. Então, agora, eu dou 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Esse restinho de fio é só pegar uma agulhinha de mão ou até mesmo com a própria agulha de crochê. No meu caso, eu gosto de fazer com a agulha de mão, porque como o meu ponto é apertado, fica difícil passar com a agulha. E aí, eu vou escondendo ele aqui atrás, ó. Depois, é só cortar o fio e arrematar, tá bom? Faço a laçadinha inicial, como fizemos lá no início, quando começamos o cordão, ó. Na peça, geralmente, eu começo onde eu terminei, onde eu finalizei, pra ficar todo o acabamento do mesmo lado. Então, aqui eu tenho o ponto de arremate, no próximo pontinho de base, eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas, 1, 2. Como aqui são pontos altos fechados juntos, eu faço 2 para o acabamento ficar melhor. Laço a agulha no mesmo lugar, eu trabalho um ponto alto. Esse início é diferente por causa da corrente, mas agora vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3,
laço a agulha no mesmo lugar. Reparem, ó, que eu já trabalho esse cordãozinho para arrematar ele aqui junto. Então, eu faço, tiro 2 argolinhas e deixo 2, laço no mesmo lugar, tiro 2 argolinhas. Fiquei com 3 argolinhas na agulha, puxo as 3 de uma vez só. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos para o próximo, fazer o próximo V. Então, eu conto 1, ó, aqui tá o ponto que eu trabalhei, o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto de base, eu repito esse V. Então, tiro 2 e deixo 2, laço no mesmo lugar, tiro 2 argolas. Fiquei com 3, passo as 3 de uma vez só. 3 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos altos fechados juntos. Tiro 2, deixo 2, laço, venho no mesmo lugar, tiro 2 argolas, estou com as 3, passo as 3 de uma vez só. 3 correntes e pula 5 no 6º, repete o V. Ó, fiz a lateral, tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos V, ó. Aqui no canto, eu não vou pular 5 e vou no 6º, eu vou pular 1, 2, 3, 4, vou no 5º e vou fazer o V, nesse ladinho aqui. Então, eu tiro 2, ó, faço o ponto, 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes, 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes. E agora, pro meu canto não ficar um chapéu, ao invés de pular 5, eu vou pular 3. 1, 2, 3. No 4º, eu faço o V. Que não é ponto alto, tem que deixar 2 na agulha. Então, eu faço 2 fechados juntos, 3 correntes e mais 2 fechados juntos. 3 correntes e de novo eu pulo 1, 2, 3, no 4º eu repito fazendo o V. Segue assim até o final da carreira. Então, nesse cantinho, aí vai completar aqui 6 bloquinhos de V, depois segue como essa lateral, pulando 5 no 6º, e aí no outro canto repete. O mesmo número de V que você tem aqui no canto, tem que ter nesse outro lado, e o mesmo acontece pro número de V's que você terá aqui na lateral. Pra peça não ficar torta, tem que ter a quantidade exata, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto mostrando pra vocês. Cheguei no final da minha carreira, eu tô aqui com 3 correntes. Aí, aqui, ó, eu tenho essas 2 argolinhas aqui da frente do fio. Eu pego elas e passo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Eu faço isso pro acabamento ficar legal e também pra eu já estar aqui no meio, que eu já vou fazer as folhinhas. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Eu vou dividir, ó, a minha peça ao meio, bem ao meio. E reparem, ó, que eu tenho a mesma quantidade de V's de um lado e do outro da peça. Olha só, tá? Então, ó, exatamente igual. Quer ver? Vou contar pra vocês, ó. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a mesma quantidade. Faço isso pra peça ficar retinha, não ficar um lado maior e o outro menor, tá? Vocês têm que fazer isso na peça de vocês também. Verificar se está com a quantidade exata de um lado e do outro. Fechei com ponto baixíssimo, sigo dentro do espaço.
Eu vou fazer as folhinhas da mesma cor do V. Vocês podem mudar de cor se quiser, que fica bem legal também. Então, as cores aí vocês podem usar de acordo com o gosto de vocês. Aqui, ó, no ponto baixo, eu fiz com marsala. Vocês também podem usar outra cor e deixar o tapete de vocês bem colorido. Fica bem bonito, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Faço 5 correntes. 1, 2, 3... 4, 5. Dentro do espaço, um ponto baixo. Mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro do espaço, um ponto baixo. E mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, dentro do espaço, um ponto baixo. Então, eu formei aqui, ó, a minha folhinha. Faço 2 correntes de espaço. 1, 2. Pulo para o próximo e faço um ponto baixo. Se você achar que tá muito repuxado, ó, aqui eu achei que puxou muito a minha peça. Então, eu não vou fazer 2 e sim 3 correntes. Mas isso vai de acordo com o ponto de vocês, tá? Pode ser 2 ou 3 correntinhas, eu vou fazer 3. Aí, dentro do espaço, um ponto baixo e vou repetir a folhinha. 1, 2, 3, 4, 5. No espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo e repito a folha. Aqui no canto, onde nós fizemos apenas 3 correntes de espaço, ó, vocês podem colocar ou 3 correntes, se ficar muito repuxadinho, vocês podem colocar 4 correntinhas ao invés de 3, tá? Eu vou fazer os meus e depois eu digo pra vocês quantas correntes eu coloquei nos cantinhos. Cheguei no final da minha carreira, 3 correntes. Lá no ponto baixo, ó, onde eu iniciei, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o fio, eu já cortei, e faz aqui o arremate. Ó. Nos cantos, eu trabalhei também 3 correntes na minha peça, não foi necessário 4, tá? Ó, ficou certinho, não ficou puxado, então 3 correntes foram o suficiente. Aí, se você achar que a sua peça tá meio repuxada, faça 4 correntes. Agora, vamos fazer a base e eu vou voltar com o Barroco Max Color Marsala. Então, eu dou uma laçada para iniciar, como se fosse começar o cordãozinho. Aqui eu tenho, ó, onde eu começo e termino, que é o meu arremate. Dentro da argola de espaço, eu faço um ponto baixo, pegando as 2 argolas, ó. Se você quiser pegar só uma, pode ser, eu acho que fica melhor assim, pegando as 2. Subo uma corrente dentro do espaço, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, eu fiquei contando com esse pontinho com 3 pontos altos. 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui também você pode aumentar ou diminuir a quantidade de corrente de acordo com a necessidade da sua peça, tá? Faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. 3 correntes novamente, vai no espaço, pega as 2 argolinhas do fio e repete os 3 pontos altos. Completa toda a peça e nos cantos, se houver a necessidade, pode colocar 4 ou mais correntes. Eu vou terminar a minha carreira, depois eu falo pra vocês quantas correntinhas eu pus lá no cantinho.
Cheguei aqui no final da carreira, estou com 3 correntes. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma corrente. Na corrente, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e uma corrente. Deixa eu mostrar o canto para vocês. No canto, eu fiz 1, 2, 3, 4 argolinhas com 4 correntes, ao invés de 3. Do outro lado, a mesma coisa, 4 argolinhas com 4 correntes, tá? E nas laterais, apenas 3 correntes de espaço. A próxima carreira é toda em ponto alto. Então, eu trabalho que eu fiz um ponto alto, que é um ponto baixo, uma corrente, corresponde a um ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço de correntes, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Segue assim toda essa lateral e no canto eu já volto mostrando para vocês quantos pontos altos foram necessários dentro das argolinhas. Tô no cantinho onde eu fiz as 4 correntes de espaço. Então, dentro da argola, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Reparem que se eu fizer 4, ó, vai puxar minha peça. Então, eu faço mais um para ele fazer aqui a voltinha. E aí, em cada ponto de base, eu trabalho mais pontos altos. Então, 3 pontos altos no bloquinho. Dentro do espaço de 4 correntes, ou quantas correntes você fez aqui pro canto, então, você coloca um pouco mais de número, um número maior de pontos altos. No meu caso, eu coloquei 5 pontos altos. Aí, é só seguir assim até o final da carreira. Completei, ó, nos cantos os 5 pontos altos, na lateral, 3 pontos altos dentro do espaço. Cheguei no final, aqui eu faço igual fizemos nas demais carreiras, nas carreiras aqui de Marsala. Então, aqui, ó, eu corri o pontinho, fiz um ponto baixo no segundo ponto. Aqui ainda falta um ponto na base, então, o que eu faço? Dentro do espaço, 3 pontos altos, aqui onde eu corri com um pontinho baixo, ó, na base, eu faço mais um ponto alto para completar aqui a lateral. Na corrente que eu subi, eu fecho com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo, uma corrente. Essa carreira é a terceira e nós já vamos aproveitar para prender a folhinha junto na hora da confecção dessa terceira carreira. Então, ó, reparem que eu meço a folhinha, onde que ela fica? Essa folhinha, por exemplo, está bem aqui no bloquinho, no terceiro ponto. Então, eu faço no terceiro não, desculpa, no segundo, no pontinho do meio. 1, 2, no segundo pontinho, eu pego a folhinha, olha só, venho no pontinho de base, ó, ponho a agulha e trabalho a folhinha junto. Faço o meu ponto alto. Volto e termino aqui o outro ponto. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 com o do início. Sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Novamente, eu tô nos 3 pontos altos que foi feito dentro da argola, que eu vou chamar de bloco de 3. A folhinha, ó, vai bem no meio novamente. Então, eu conto 1. No segundo, eu pego a folhinha junto com o ponto e faço o ponto alto, prendendo ela. Venho e termino o terceiro ponto. Trabalho ponto alto sobre ponto alto.
Olha só, já vou prendendo a folha, parem como fica atrás. E vai fazer assim todas as folhinhas, não pode esquecer nenhuma delas, tá? Sempre, então, no bloquinho de 3, no meio, vamos prender as folhinhas com ponto alto. Lá no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como é feito. Cheguei no canto, aqui eu tô na primeira argola, onde eu trabalhei os 5 pontos altos ao invés de 3. Então, no primeiro ponto de base, ó, dos 5, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. Trabalho mais um ponto alto, não esquecendo que no terceiro ponto, nós vamos fazer junto, prendendo a folhinha, ó. Então, prendo a folha, trabalho mais 2 pontos altos. Então, trabalhei os 5 pontos altos dentro do espaço, fazendo um aumento no primeiro e prendendo a folhinha no terceiro ponto. Aqui eu tenho o bloco com 3, então, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Cheguei na próxima argola de 5 pontos. Então, no primeiro ponto, trabalho 2 pontos no mesmo lugar, fazendo um aumento, conto mais 1, 2. No terceiro, eu prendo a folhinha junto. E aí, sigo fazendo ponto alto, sobre ponto alto, até chegar na próxima argolinha. Olha só. Como nós temos 4 argolas de 5 pontos altos, nós vamos ter 4 blocos de aumentos. Então, cheguei aqui, ó, na minha terceira argola, faço no primeiro ponto 2 pontos no mesmo lugar, fazendo um aumento, conto 1, 2. No terceiro, eu prendo a folha, sigo ponto alto sobre ponto alto até chegar no próximo bloquinho de espaço. Trabalhar aqui para mostrar para vocês. Pronto, cheguei no próximo bloquinho de espaço de novo. Trabalho ponto alto. 1, 2. No terceiro, eu prendo a folhinha e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E agora, não tem mais aumento, vai ser a lateral. Então, eu fiz 4 blocos de aumentos, onde foram feitos 5 pontos altos dentro da argola. O outro canto é feito da mesma forma. Cheguei no final da carreira, aqui no segundo ponto do bloco de 3, eu prendi a folha, fiz o meu terceiro pontinho. Lembram que no começo nós corremos aqui com um ponto baixo? Então, nós temos 2 pontos para terminar. Trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto. Na base onde corremos o ponto baixo, eu faço mais um ponto alto. Na corrente, eu fecho com ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo, uma corrente. Vamos seguir fazendo toda a lateral e aqui nos cantos, onde fizemos os aumentos, vamos fazer aumentos de novo. Então, no último pontinho aqui eu faço 2 no mesmo lugar e aqui eu faço 2 no mesmo lugar. Venho, ó, trabalho até o próximo ponto de aumento. Aqui eu vou fazer o contrário, ao invés do último, eu vou fazer o primeiro ponto com aumento e aqui também no primeiro ponto meu aumento, para ficar igual a esse lado. Na lateral é só seguir ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer um total de 5 carreiras. Temos 1, 2, 3, faltam mais 2. Então, vamos ficar com 5. A sexta carreira é toda em pontos baixos. E aqui no canto, se houver a necessidade, vocês podem fazer onde foram feitos os aumentos, também 2 pontos baixos no mesmo lugar. Se não, é só fazer ponto baixo sobre ponto alto. Eu vou fazer as minhas carreiras e já volto mostrando para vocês como ficou.
fiz as minhas 5 carreiras de pontos altos, sempre entre um aumento e o outro, eu aumentei um ponto alto entre eles, ó. Então, como eu mostrei para vocês, sempre fazendo os aumentos. Aqui na carreira de pontos baixos, eu também fiz o aumento, ó. Então, onde tinha o aumento da carreira de ponto alto, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui também, então, ou seja, 2 aumentos e do outro lado mais 2, no total 4 aumentos em cada canto, porque senão a minha peça ia ficar repuxada e aí eu achei melhor fazer os aumentos. E vocês também vão fazer de acordo com a necessidade da peça de vocês, tá bom? Agora, nós vamos repetir essas 2 carreiras, então, nós vamos fazer a carreira de V e a carreira de folhinhas exatamente como eu mostrei nessa parte. Eu não vou mostrar de novo, porque quem tiver dúvida é só voltar o vídeo e ver como é feito. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e aí eu já volto para mostrar para vocês a próxima parte. Olha só, meus amores, a peça pronta ficou assim. Reparem como ela fica bem retinha, ó. Por isso até que eu pus ela aqui nessa base para que vocês possam ver. Às vezes eu recebo alguns e-mails falando assim: ai, Soraya, mas o meu ponto não fica igual o teu, fica muito largo, a peça fica feia. Qual a dica que ele pode dar? É a agulha, gente, porque vocês têm um ponto mais largo do que o meu. Então, se eu uso uma agulha 3,5 e vocês têm um ponto mais largo, vocês podem usar, por exemplo, uma agulha 3, tá? E quem tem um ponto muito apertado, que aí também manda e-mail falando: a minha peça ficou super pequena, não ficou do tamanho da tua. Aí vocês podem usar uma agulha maior. Então, se eu recomendo a 3,5, vocês podem usar 4, até 4,5, dependendo do ponto. O mesmo, né, pra quem tem um ponto largo, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Vai melhorar bastante, eu tenho certeza que vai ficar bem mais bonita a peça de vocês. Bom, eu fiz aqui a carreirinha de V e folhinhas exatamente como essa aqui. Aqui na lateral foi igual, ó. Pulei 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto eu fiz o pontinho. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu fiz o pontinho V. Aqui no canto, na primeira carreira, eu pulei 1, 2, 3 e no quarto eu fiz o V. Aqui eu já fiz diferente, eu pulei 1, 2, 3, 4 e no quinto eu fiz o V. Porque como a peça já se abriu, se eu fizesse igual ali, ela ficou um tanto franzida. Então, eu aumentei um pontinho a mais para que ela ficasse bem retinha, bem certinho, tá? Na lateral, eu tenho 7 blocos de V. E no canto, eu tenho 10 blocos. Então, na outra lateral, eu tenho que ter 7 também. E aqui no canto, novamente, 10 blocos. Nem que para isso, alguns pontinhos vocês tenham que pular a mais, como eu fiz aqui, ó. Pra dar certo os 10 bloquinhos, aqui eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 e vim no sexto. Nos outros, eu já pulei só 4. Eu fui fazendo a contagem de acordo com a peça, dos pontos que eu tinha, porque às vezes a gente esquece um pontinho, ou faz um pontinho a mais, acaba não batendo certinho com o outro lado. Então, aí, vocês têm que fazer a conta de vocês, tá? Analisar, para que fiquem com a mesma quantidade, para a peça não ficar torta e ficar retinha. Feito isso, nós vamos fazer agora mais 4 carreiras no marsala, exatamente como essa carreira aqui, ó. No meio da correntinha fazendo os pontos altos, e depois seguir cada carreira pontos altos, a quinta carreira a gente faz de ponto baixo. Eu vou fazer as minhas carreiras e aí eu volto mostrando pra vocês e dando mais algumas dicas. Olha só, eu voltei só para mostrar para vocês como que podemos fazer os aumentos para nossa peça ficar bem legal, não ficar nem franzida e nem chapéuzinho, como eu falo, né? Bom, aqui na minha lateral, na primeira carreira de marsala, eu fiz bloquinhos com 3 pontos altos e 3 correntes de espaço. Fiz um total de 6 blocos com 3 correntes. Chegando aqui no canto, eu já fiz 4 correntes e 3 pontos altos. Por quê? Porque se eu continuasse com 3 correntes, a minha peça ia ficar chapéu. Então, eu aumentei, observei que uma corrente era o suficiente para minha peça, continuei fazendo assim. Fiz um total de 10 argolas de 4 correntes. Na lateral e no outro canto, a mesma coisa, repeti. Porém, se a sua peça com 4 correntes não for o suficiente, ela continua chapéu,
vocês podem fazer aqui dentro, ao invés de 3 pontos altos, 4 pontos altos. O mesmo acontece para quem a peça ficou franzida com 4 correntes, então façam apenas 3 correntes, que aí a peça vai ficar certinha, tá? O fato é que vocês que têm que analisar. Vocês vão colocar, ó, a peça de vocês numa base e vão olhar, minha peça tá reta, tá franzida, tá chapéu? Se tá franzida, precisa diminuir. Se ela tá chapéu repuxando, então precisa aumentar pontos, tá? Não esquecendo que o que fizerem numa lateral e no canto, repete igualzinho no outro. Na segunda carreira, eu já fiz, ó, um ponto alto em cada ponto de base e no espaço 3 pontos altos. No bloquinho de 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Segui assim, completando as 6 argolinhas. Quando cheguei no cantinho, eu fiz, nos bloquinhos de 3, eu fiz 3 e dentro da argola eu fiz 4 pontos altos. Fiz isso, ó, nos 10, tô aqui, vou terminar minha peça, o outro lado eu vou fazer igual. Na peça de vocês é a mesma coisa. Se vocês acharem que 4 é pouco, coloquem 5 pontinhos. Se acharem que 4 tá muito, que tá franzido, coloquem 3. Tá, pessoal? Fazendo isso, eu tenho certeza que a peça de vocês vai ficar bem legal, não vai ficar feia. Mas, infelizmente, tem que depender de vocês analisar isso e não a mim. Porque o que eu disser aqui, pra mim, pode ficar muito legal, ou pra peça de algumas pessoas, mas pra outras, não, porque depende do ponto, da linha e da agulha, como eu já havia falado, tá? Mas eu espero que com essa dica vocês consigam fazer e que a peça de vocês fique bem linda. A próxima carreira, vocês não podem esquecer de prender a folhinha. Então, vocês vão colocar a folhinha, ó, bem retinha, ó, a minha parou aqui, então eu vou trabalhar aqui o ponto alto junto pegando a folhinha, tá? Eu vou terminar minhas carreiras e depois eu volto para fazermos o bico de acabamento. Olha só, terminei a minha base. As carreiras de pontos baixos que eu fiz em volta de toda a peça, eu gostei, porque ela deu esse resultado, ó, de fazer com que os pontos ficassem bem fechados e não se abrissem depois da peça pronta. Como eu vi que aconteceu com algumas alunas que fizeram. Então, façam essa carreirinha de ponto baixo, que vai dar uma fechada no ponto e vai deixar a peça mais legal, tá? Aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com pontos altos e uma carreirinha com ponto baixo. Nos cantos, cada lado, eu fiz 2 aumentos. Então, no total, 4 aumentos. Do outro lado, da mesma forma. Mas aqui serve a mesma coisa que eu falei anteriormente aqui nessa carreira com o Max Color Bege, que vocês vão analisar de acordo com o ponto de vocês. Então, se achar que a peça tá ficando chapéu, aumenta aqui 3 pontos, ou se acharem que tá muito franzida, diminuam a quantidade de aumentos, tá? Bom, agora nós vamos fazer o bico de acabamento, e vamos precisar de argolas de 3 correntes cada uma. Porém, essas argolas têm que ser múltiplo de 3. Por exemplo, 100, 103, 106, 109, por aí vai, tá? Pro bico dar certo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 3 correntes, pulo 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. E vai seguir assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, estou com 3 correntes, lá onde eu iniciei eu fecho com ponto baixíssimo. Reparem, ó, que eu tô com as argolinhas, 3 correntes e fiz um total de 84 argolas. Lógico que na peça de vocês, dependendo da quantidade de aumentos, pode ter mais ou menos, mas sempre fazendo com que sejam múltiplos de 3, como eu falei no início, tá? Então, vocês podem fazer assim a contagem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, segue contando de 3 em 3, tem que terminar aqui com 3 argolinhas. Bom, feito isso, arrematando aqui, eu vou fazer uma corrente, dentro da argola da próxima, eu faço um ponto baixo. 3 correntes novamente, 1, 2, 3. Na próxima argola, um ponto baixo. Então, eu fiquei com outra argolinha. Uma corrente.
Dentro da próxima argola, eu faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Uma corrente e vou repetir. Na próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo, faço uma argolinha. Uma corrente e repete 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Uma corrente e repete 7 pontos altos. Segue assim até o final dessa carreira. Cheguei no final da carreira, tô aqui com 7 pontos altos, uma corrente. Lá no ponto baixo, onde eu iniciei, ó, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o fio e faz o arremate. Quem tiver dúvida de como fazer arremate, é só olhar as outras videoaulas que eu ensino como é feito, tá? Agora, nós vamos usar o Max Color Bege. Então, eu dou uma laçada para iniciar. Dentro do espaço, eu faço um ponto baixo e 2 correntes. Laço a agulha e faço um ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, eu trabalho 2 pontos altos fechados juntos. Então, venho, laço, aqui veio junto o marçalo. Ó, laço, tiro 2 da agulha e deixo 2. Laço, tiro 2 e deixo 2 e tiro os 3 de uma vez só. 3 correntes, 1, 2, 3. Conto, aqui eu tenho 7 pontos, então, eu vou no quarto, ó. 3 para cada lado e o do meio. Então, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. Vou dentro do bloquinho de espaço e repito o V. Então, eu faço 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes, 1, 2, 3. No quarto ponto, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo. 3 correntes e repete o V. Segue assim até o final dessa carreira. Completei toda a minha carreira, ó, daquela forma que eu expliquei pra vocês, é que eu tô com 3 correntes. Lá, naqueles dois pontos altos fechados juntos, eu pego as 2 argolinhas da frente, puxo, faço ponto baixíssimo, corto o fio e faz o arremate. Depois, eu faço o meu arremate aqui. Agora, vamos voltar com o marçala. Então, eu dou uma laçada para iniciar. Aqui onde eu tenho ponto baixo, eu faço um outro ponto baixo. Faço um ponto baixo, 2 correntes. Dentro do espaço, ó, nos pontos fechados juntos, naquelas 3 correntes de espaço, eu trabalho 7 pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, 2 correntes, no pontinho baixo de base, um outro ponto baixo, 2 correntes e dentro do espaço, mais 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, prende com ponto baixo, 2 correntes e repete assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, 7 pontos altos, 2 correntes. Lá onde eu iniciei naquele ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o fio e faço o arremate. Eu já cortei o meu fio, depois eu faço o meu arremate. Agora, nós vamos voltar com o Max Color Bege. Então, eu dou uma laçada para iniciar. No bloquinho de 7 pontos altos, eu conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo e 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo lugar onde eu prendi com ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mesmo lugar, um ponto baixo. E mais 5 correntes para formar a nossa folhinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e prendo no mesmo lugar, aquele quarto pontinho de base. Olha só. Fiz uma folhinha. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no espaço onde eu tenho 3 correntes de marsala e 3 de bege. Na verdade, são 2 correntinhas do marsala, né, e aquelas 3 com o fio bege. Então, ó, eu pego as 2 argolas e faço um pontinho baixo, mais 3 correntinhas, novamente, pego as 2 argolas e mais um pontinho baixo, 3 correntes, venho no quarto ponto do bloco de pontos altos e repito a folhinha. Então, faço um ponto baixo, 5 correntes, prendo com ponto baixo no mesmo lugar, 8 correntes, prende com ponto baixo, 5 correntes e prende com ponto baixo. Fez a folhinha, faz 3 correntes, pega as 2 argolas e prende com ponto baixo. 3 correntes, novamente, ó, reparem que eu pego as 2 argolinhas aqui e prendo com ponto baixo. 3 correntes e repete a folhinha. Vai fazer assim até o final dessa carreira. Cheguei no final da carreira, aqui eu tô com as 3 correntes,
Daí, lá onde eu iniciei, ó, naquele ponto baixo, pra fazer a folhinha, é nele que eu faço um ponto baixíssimo. Ó. Corta o fio e faz o arremate. Olha só, tentei esticar bem a peça aqui pra vocês verem como ela fica certinha, não fica nem chapeuzinho e nem sobrando. E a forma de fazer é aquela que eu ensinei no vídeo mesmo, não tem segredo, tá, gente? Essa peça eu tenho passo a passo no blog, porém lá eu fiz bem colorido e aqui eu fiz só com duas cores para mostrar para vocês que é possível tanto fazer ela bem colorida ou fazer assim com dois tons que também fica bem bonito. Bom, eu espero que vocês gostem, que consigam fazer e eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo e, se possível, clicar em gostei. Um beijo e até a nossa próxima aula. De mão, porque como o meu ponto é apertado, fica difícil passar com agulha, e aí eu vou escondendo ele aqui atrás, ó, depois é só cortar o fio e arrematar, tá bom? Faço a laçadinha inicial, como fizemos lá no início, quando começamos o cordão, ó. Na peça, geralmente eu começo onde eu terminei, onde eu finalizei, pra ficar todo o acabamento do mesmo lado, então aqui eu tenho o ponto de arremate, no próximo pontinho de base eu faço um ponto baixo e duas correntinhas, uma, duas. Como aqui são pontos altos fechados juntos, eu faço duas para o acabamento ficar melhor. Laço a agulha no mesmo lugar, eu trabalho um ponto alto. Esse início é diferente por causa da corrente, mas agora vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Então, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço a agulha no mesmo lugar. Reparem, ó, que eu já trabalho esse cordãozinho para arrematar ele aqui junto. Então, eu tiro 2 argolinhas e deixo 2, laço no mesmo lugar, tiro 2 argolinhas. Fiquei com 3 argolinhas na agulha, puxo as 3 de uma vez só. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos para o próximo, fazer o próximo V. Então, eu conto 1, ó, aqui tá o ponto que eu trabalhei, o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto de base, eu repito esse V. Então, tiro 2 e deixo 2, laço no mesmo lugar, tiro 2 argolas. Fiquei com 3, passo as 3 de uma vez só. 3 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos altos fechados juntos. Tiro 2, deixo 2, laço, venho no mesmo lugar, tiro 2 argolas, estou com as 3, passo as 3 de uma vez só. 3 correntes e pula 5 no sexto, repete o V. Ó, fiz a lateral, tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos V, ó. Aqui no canto, eu não vou pular 5 e vou no sexto, eu vou pular 1, 2, 3, 4, vou no quinto e vou fazer o V, nesse ladinho aqui. Então, eu tiro 2, ó, faço o ponto, 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes, 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes. E agora, pro meu canto não ficar um chapéu, ao invés de pular 5, eu vou pular 3. 1, 2, 3. No quarto, eu faço o V. Que não é ponto alto, tem que deixar 2 na agulha. Então, eu faço 2 fechados juntos,
3 correntes e mais 2 fechados juntos. 3 correntes e de novo eu pulo 1, 2, 3, no quarto eu repito fazendo o V. Segue assim até o final da carreira. Então, nesse cantinho, aí vai completar aqui 6 bloquinhos de V, depois segue como essa lateral, pulando 5 no sexto, e aí no outro canto repete. O mesmo número de V que você tem aqui no canto, tem que ter nesse outro lado, e o mesmo acontece para o número de V's que você terá aqui na lateral. Para a peça não ficar torta, tem que ter a quantidade exata, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto mostrando para vocês. Cheguei no final da minha carreira, eu tô aqui com 3 correntes. Aí, aqui, ó, eu tenho essas 2 argolinhas aqui da frente do fio, eu pego elas e passo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Eu faço isso para o acabamento ficar legal e também para eu já estar aqui no meio, que eu já vou fazer. Olá, eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e a aula de hoje é esse tapete que eu dei o nome de tapete folhinhas, pois ele tem essas folhinhas em volta de toda a peça. Esse tapete fica super bonito e é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Uma outra coisa legal dessa peça é que como as folhinhas ficam presas, então ele é uma excelente opção para quem tem crianças e idosos em casa, pois assim eles não correm o risco de caírem. Mas quem gosta de flores pode fazer aqui no centro, ao invés dessa base, então fazer 3 square com flores, uni-los e aí depois seguir de aqui em diante como eu mostro no vídeo. Deixa eu mostrar aqui a peça para vocês de um lado e do outro, já que a câmera está muito perto. Fica bem bonito, né, gente? Bom, agora nós vamos saber a lista de materiais que eu usei para fazer essa peça. Para essa peça, nós vamos usar os seguintes materiais: um Barroco Max Color Bege, cor número 7684, essa cor é um lançamento, é uma cor nova, é linda. E também o Max Color na cor Marsala, também lançamento, linda. 7136, o número da cor, vocês vão adorar. Vamos usar também uma agulha Barroco número 3,5. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos iniciar fazendo um cordão com 34 correntes. Então, ó, ponho a agulha, faço uma laçadinha e puxo esse fio aqui dentro. Agora, eu sigo fazendo as correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e segue assim até completar as 34 correntes. Completei o meu cordão com 34 correntes. Agora, eu laço, conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, eu faço um ponto alto, pegando só a argolinha aqui de cima. Um ponto alto. Agora, eu sigo em cada ponto de base, fazendo um ponto alto. Ó, cada argolinha dessa, eu faço um ponto alto. Segue assim até o final do cordão. Terminei, fiquei com 30 pontos altos, ó, contando aqui do primeiro ponto. Reparem que aqui, ó, eu fiquei com um espaço que depois nós vamos trabalhar nele. E no passo a passo que eu fiz no blog, eu fiz ele um pouquinho menor o comprimento. Só que esse tapete eu quero pro meu banheiro, então eu fiz ele um pouquinho maior. Aí vocês podem fazer o maior ou menor, de acordo com o tamanho do banheiro ou da peça que vocês querem, tá? Esse aqui, então, vai ficar com um tamanho um pouquinho mais comprido do que o do blog, do passo a passo. Aí, feito isso,
Agora, nós vamos fazer um cordão com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Então, fizemos aqui 4 correntinhas e vamos prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha onde iniciamos. Subo 3 correntes, 1, 2, 3. E trabalho em cada ponto de base um ponto alto. Então, essa corrente já corresponde ao primeiro ponto. Eu vou no segundo, terceiro. Então, trabalho em cada corrente de base um ponto alto. E aí, naquelas argolinhas que ficaram, que nós não trabalhamos, ó. Vai fazer assim até o final dessa carreira. Cheguei. Agora, nós já vamos trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos ficar novamente com 30 pontos altos. Ó, tô no outro cantinho. Aí, eu vim finalizar ele para não ficar dúvida. Então, eu tô aqui no último ponto de aumento. E aqui eu tive 2 pontos altos antes do aumento. Então, eu faço 1, 2, para ficar igual ao outro lado. Lembram que eu falei que aqui estamos com 28 pontos altos? Pois é, precisamos de 30. Então, eu faço 28, 29 e 30. Aqui no pezinho, ó, reparem que tem um pontinho aqui quando corremos para fazer o ponto baixo. É nele que eu faço um ponto alto, segundo. Então, nessa lateral, eu estou com 30 pontos altos. Na corrente de base, ó, onde eu subi, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, essa parte, eu vou mudar novamente do passo a passo. No passo a passo, temos aqui mais uma carreira de pontos altos. Só que eu achei que o acabamento não ficou legal. Quando a gente faz a próxima carreira, de ver, ele dá uma abrida no ponto. E quem tem um ponto muito largo, acaba não ficando legal. No workshop, eu vi algumas meninas que fizeram, e aí eu tive a ideia de fazermos em volta de toda a peça uma carreira de pontos baixos. Porque aí nós vamos fechar esses pontos e o acabamento vai ficar mais bonito, eu acredito. Na verdade, eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Então, o que que eu faço? Eu sigo agora, ó, cada pontinho de base, um ponto baixo. No cantinho também, e aí eu volto mostrando pra vocês como que eu faço o canto. Olha só, no canto eu fiz ponto baixo sobre ponto alto, não fiz aumentos. Então, cada ponto de base, um ponto baixo. Ó, pra minha peça ele ficou retinho, mas se vocês acharem que pra peça de vocês ele ficou meio puxadinho, tipo um chapéu, então, onde tem os aumentos de base, vocês podem fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, e aí vocês ficarão com aumento e a peça abre mais, porque isso depende muito do ponto, da linha e até mesmo da agulha que vocês estão usando, tá? Então, a dica é essa, se acharem que tá ficando chapéu, façam os aumentos aqui da mesma forma que fizemos a carreira anterior, só que fizemos com pontos altos, aqui vamos fazer com pontos baixos, tá bom? Aí, segue novamente a lateral ponto baixo sobre ponto alto, no canto, faça de acordo com o que você fez desse lado, fecha com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho de base, corta o fio e arremata, sempre observando a quantidade de ponto de uma lateral e a outra para ficar igual e a peça não ficar torta, tá bom? Eu vou fazer a minha carreira e depois eu já volto mostrando para vocês a próxima parte. Voltei para mostrar o final para vocês, porque eu vou mostrar como que eu arremato para quem ainda não sabe. Então, eu tô aqui no último ponto baixo, lá onde eu iniciei, ó, no primeiro pontinho baixo, fecho com ponto baixíssimo, puxo esse fio, corto, já cortei o meu, passo ele para trás, ó, pego uma argolinha aqui atrás, qualquer argolinha atrás, meu ponto é apertado, então, com a agulha de crochê, às vezes fica até difícil, mas, ó, puxo
esse fio pra trás, separo ele ao meio. Esse Max Color tem 6 fios, então 3 para cada lado. Pego 2 argolinhas de base, ó, 1 e 2. Puxo esse fio, esses 3, e aqui eu tenho os outros 3. Então, agora eu dou 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Esse restinho de fio é só pegar uma agulhinha de mão ou até mesmo com a própria agulha de crochê. No meu caso, eu gosto de fazer com a agulha. E, ó, no final de novo da carreira, eu tenho desse lado a mesma quantidade de pontos que eu tenho nesse, então 30 pontos altos. É importante que vocês contem para a peça de vocês não ficar com um lado maior que o outro e ficar estranha, tá? Então, aqui feitos 30 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Dentro desse espaço de argola, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, eu conto 1, 2, 3 e segue assim até completar os 12 pontos. Trabalhei os 12 pontos altos dentro da argolinha do espaço. Agora, eu sigo trabalhando novamente ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto, eu trabalho ele. 1, 2, 3 e segue assim até o final. Lá no espaço de argolinha, vai fazer novamente 12 pontos altos. Vai fechar com ponto baixíssimo e aí eu já venho mostrando a próxima carreira para vocês. Fiz os 12 pontos dentro da argola do outro lado, fechei com ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui corresponde a um ponto alto. Sigo fazendo em cada ponto de base um ponto alto. Então, ó, vou até o final, novamente ficando com 30 pontos altos. E aí, chegando lá no cantinho, eu mostro como é feito. Deixa eu só corrigir um erro. Eu falei que vamos ficar com 30, mas na verdade nós vamos ficar com 29 pontos altos, porque aqui no começo, ó, ao invés de subir 3 correntes, eu pulei para o próximo ponto de base. Então, tá faltando aqui um ponto que corresponde a essa lateral aqui dos 30 pontos. Então, quando a gente voltar, a gente termina ele, tá? Então, desse lado, nós vamos ter 29 pontos altos. Fiz os 29 pontos altos. No próximo ponto, que é o ponto dentro da argola, ó, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar 2 no mesmo lugar, fazendo um aumento. Então, 1, 2. Agora, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Fiz ponto alto sobre ponto alto, agora eu vou fazer mais um bloquinho de aumentos. Então, faço 1, 2 no mesmo lugar. Agora, novamente, ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu faço mais um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiquei com 3 blocos de aumentos, 1, 2, 3. Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se eu seguir fazendo esse aumento aqui, esse lado vai ficar diferente desse, porque eu tenho esse lado aqui, ó, com esse tipo de aumento. Então, aqui do outro lado, eu preciso fazer que fique da mesma forma que esse. Então, o aumento tem que começar aqui e vir para cá para terminar igual. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no próximo ponto de base e vou inverter o lado. Então, eu trabalho
novamente um aumento aqui no meio. Então, eu vou ficar com 2 bloquinhos, um do lado do outro de aumentos. Aí, eu pulo um fazendo ponto alto sobre ponto alto. O próximo ponto de base, eu faço o aumento, trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, só um ponto alto. E no próximo, meu terceiro aumento. Então, eu trabalho 2 no mesmo lugar. E aí, agora, o último ponto dentro do espaço, eu trabalho ponto alto. Então, reparem que esse lado terminou exatamente como esse, com um ponto alto. Agora, é só seguir ponto alto sobre ponto alto, aí sim, formando os 30 pontos que temos aqui na lateral. Aqui eu já tô no outro cantinho, ó, aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, aqui o segundo feito da mesma forma. A única diferença é aqui no final. Então, aqui eu tô com o meu terceiro bloco de pontos altos, aí eu faço um ponto alto, que é o pontinho igual do outro lado. Mas, lembram que eu falei que aqui faltaria um ponto para completar os 30 daqui? Então, nós vamos fazer mais um ponto para nossa peça não ficar com esse lado menor do que o outro. Então, lá, ó, reparem que aqui eu corri com o pontinho, aqui eu tenho um espaço, ó, que é o ponto de base da correntinha, na verdade, do ponto baixo que corremos. Nele, eu faço um ponto alto, venho naquela uma corrente que eu subi e prendo com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e uma corrente. Por que que eu faço assim? Porque eu gosto mais desse acabamento, acho que a peça fica mais bem acabada, fica mais bonita. Tanto tapete redondo como tapete oval, eu uso essa forma de acabamento e não aquela de subir com as 3 correntes, que eu não gosto. Antes eu fazia assim, mas depois eu comecei a testar dessa forma, deu certo, eu gostei, tô passando pra vocês, tá? Então, eu subi aqui com uma corrente, agora eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, esse lado sempre vai ficar com uma quantidade menor de pontos do que esse, mas no final da carreira a gente termina e faz com que ele fique com a mesma quantidade. Vou seguir assim até o final dessa carreira e já volto mostrando pra vocês o próximo cantinho. Agora, eu estou aqui com 28 pontos altos. Então, quando eu finalizar a carreira, eu tenho que fazer mais 2 para ficar com 30, tá? 28, aqui eu tenho aquele ponto alto que a gente trabalhou no começo do canto. Eu vou chamar essa parte aqui de canto, tá? Então, aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto de base é onde eu tenho os aumentos, mas no primeiro ponto eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, então eu tenho 2 pontos altos. Aqui, meu último pontinho de aumento, eu faço um outro aumento, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Na próxima, novamente, não esqueçam que cada lado temos 3 blocos, então, vamos lá. Ponto alto, 1, 2, no terceiro eu faço 2 no mesmo lugar, então eu fico com 4. Ó, 2, 3 e 4. Novamente, vamos pro terceiro bloquinho. 1, 2, 3. Cheguei no meu último aumento, então faço um ponto no mesmo lugar, ficando com 4. Fizemos o primeiro lado, agora vamos fazer o outro lado, então, vamos repetir. Aqui, o último ponto, eu trabalho 2 no mesmo lugar, 1, 2, conto. 1, 2, 3. E o quarto no mesmo lugar. Novamente, 1,
3, o quarto no mesmo lugar. Novamente, 1, 2. Chegamos no final, então terminamos igual começamos esse lado, com 2 pontos altos.